Hoje, por incrível que seja, um mar de luz elétrica é uma visão comum. A aceitamos sem questionar. O poder da eletricidade está em todo lugar. O mundo era diferente em 1870. Um mundo funcionando pelas mãos humanas, cavalos, vapor, iluminado por chamas e o brilho da luz a gás. Em 1879, Thomas Alva Edison mudou tudo isso com a luz elétrica. Mais do que apenas iluminar, seu sistema de luz elétrica foi a base para o mundo tecnológico de hoje, trazendo o poder da eletricidade para o nosso cotidiano. Mas a extensão da genialidade de Edison vai além dos circuitos elétricos e as suas 1903 patentes. He knew what people wanted. He was able to translate scientific knowledge into consumer power. This is a very dramatic thing to be able to do. Hoje, em Maravilhas Modernas, Thomas Edison e a história da luz elétrica. Maravilhas Modernas. Aos 30 anos, Thomas Edison era um dos mais conhecidos heróis da América. Era o criador do fonógrafo, maravilha da época. Edison viveu em Menlo Park, uma vila isolada em Nova Jersey. Este amontoado de pacatos casebres se tornaria a primeira fábrica de invenções do mundo. Menlo Park também era o lar isolado para a jovem mulher de Edison, Mary Stilwell. Mary era uma jovem simples que Edison conheceu enquanto ela trabalhava em uma de suas fábricas. Despreparada para sua nova vida e geralmente abandonada quando Edison trabalhava demais, Mary seria logo obscurecida pela crescente sombra da lenda de seu marido. Em 1877, criar uma lenda cobrou seu preço em Edison também. Pela primeira vez na vida, ele estava exausto e doente. Não tirava férias desde seu casamento, 6 anos antes. Apenas adicionando a palavra trabalho às férias, concordou em acompanhar um grupo de cientistas até o Colorado para estudar um eclipse solar. Mary foi deixada em Menlo Park. No caminho, com entusiasmo infantil, Edison teve a permissão de andar no limpa-trilho para uma visão desinibida das paisagens. O pessoal do Colorado era um distinto grupo de treinados cientistas da universidade. Mas Edison, segundo da direita para a esquerda, com apenas 3 meses de educação formal, era certamente o mais conhecido. Estavam ali para estudar o eclipse. Mas a conversa era também sobre excitantes novos avanços no mundo da iluminação elétrica. Quando sugeriram a Edison que começasse a experimentar neste campo, ele ficou intrigado. A ideia veio, lembrou ele, bem na hora que precisava de algo novo. Enquanto o eclipse fazia o dia virar noite, Edison já pensava em criar um novo tipo de sol para fazer a noite virar dia. Uma luz elétrica. I think Edison was a man who had his eye out for the main chance. I think he could sense what was happening. He'd been involved in the electrical business through his work on telegraphy for a long time. And he essentially saw that there was a revolution on the horizon. Voltando a Menlo Park em agosto de 1877, Edison estava cheio de ideias sobre a luz elétrica, mas ele estava longe de começar a resolver o problema. Edison did not invent the electric light, if you'll excuse the pun, in a vacuum. Edison was one of dozens of inventors on both sides of the Atlantic doing work on electricity, on electric lighting in general, in particular, and electricity and electric power in general.
De fato, uma pesquisa mostra que a luz de Edison foi a 23ª tentativa de uma longa lista desde um inventor inglês em 1808. The idea that you could take an electric current and produce illumination goes all the way back to the first decade or so of the 19th century. Humphrey Davy, who was one of the first great experimenters with electrical phenomena, demonstrated the two basic forms of electric light, which you say an arc light, and this alternative form that everybody knew was at least theoretically possible, which was an incandescent light. O arco voltaico é criado quando a eletricidade pula o espaço entre dois condutores, criando um brilho azul contínuo. A luz incandescente ocorre quando a eletricidade passa por um condutor, como um filamento de metal, criando calor. À medida que o filamento esquenta, ele brilha. Uma barreira para qualquer tipo de luz elétrica é uma fonte adequada de eletricidade. Em 1931, um inglês, Michael Faraday, criou uma solução potencial para o problema: o primeiro gerador eletromagnético. Quando Edison começou seu trabalho em 1877, já havia luz elétrica. Um ano antes, arcos voltaicos energizados por dínamos a vapor iluminaram a exposição da Filadélfia. Em 1877, uma rua inteira em Paris era iluminada por eletricidade. A iluminação por arco voltaico funcionava, mas sua luz incomodava e tinha outra séria falha. Arc lamps, as were being used commercially at that time, were operated in series, one after another. So you might have 10 or 15 of them in a row. Anybody who's familiar with old-fashioned Christmas tree lights in which one bulb burns out and all the rest of them goes out can see the folly of these types of systems for a domestic lighting system. So Edison had to develop a light that was a lot dimmer, a lot smaller, a lot safer to be used in the home. He believed the way to go was with an incandescent light, using the heated wire to do it. Em 1850, bem antes de Edison, um farmacêutico inglês, Joseph Swan, já experimentava com sucesso uma lâmpada incandescente. Edison estava em uma corrida. Edison não experimentava com a luz elétrica há tanto tempo quanto Swan, mas interessava-se em coisas elétricas desde que era garoto. Um filme biográfico antigo nos mostra isto, além de seu amor eterno por brincadeiras. Aqui ele prende um cabo em uma torneira para dar um choque em seus colegas. Em 1876, uma genialidade um pouco mais sofisticada produziu a caneta elétrica, predecessora do mimeógrafo moderno. Mas havia uma bela distância entre a caneta elétrica e a luz elétrica. Mesmo antes da verdadeira pesquisa começar, Edison anunciou, convencido que havia descoberto o segredo da luz elétrica. Em 13 de setembro de 1877, escreveu que o princípio de sua invenção era produzir luz para iluminação por metais aquecidos até a incandescência, submetendo-os a uma corrente elétrica. Não apenas isso, prometia iluminar uma vizinhança inteira em Nova York com um processo inteiramente novo, em uma questão de meses. O anúncio de Edison alcançou noticiários do mundo todo. Acreditava ter descoberto o conceito certo para realizar o trabalho, mas na realidade não tinha ideia em como fazê-lo. O anúncio de Thomas Edison de ter descoberto o segredo da luz elétrica espantou o público. Mas para apoiar suas palavras, ele precisava de dinheiro. Muito dinheiro. In order to get the kind of money that he was talking about, he had to get the attention of a capitalist on Wall Street. And in particular, I think he was at least vaguely aware of the fact that he had not only to get their attention, but he had to scare them a little bit. To say to them, if you don't help me out here, your gas stocks are not going to be worth anything. Your other investments in similar technologies may go down the tube, and you will feel very foolish because you will have lost the opportunity of a lifetime to get in on something really big.
Os magnatas de Wall Street, como J.P. Morgan, que investiam pesado em ações de gás, não perguntavam duas vezes. Edison pode ter previsto como vencer na corrida pela luz elétrica, mas seus competidores estavam longe de desistir. Como mostra este desenho em inglês, ele era apenas um dos vários inventores com ideias que perturbavam o sono dos magnatas internacionais do gás. E Edison era um recém-chegado. Na Inglaterra, Joseph Swan estava próximo do sucesso. Próximo à sua casa, Nova York, Edison encarou outro competidor, o ex-telegrafista alcoólatra William Sawyer. Com o apoio financeiro de Alvin Mann, Sawyer estava conseguindo sua luz elétrica, Sawyer Man, pronta para brilhar antes de Edison. Na maioria, homens como Swan e Sawyer eram inventores solitários. Para muitos, esta também era a reputação de Edison, mas na verdade, em Menlo Park, ele era o capitão de um poderoso time. Foi o apoio que fez a grande diferença. Chamava o time de Menlo Park seus garotos, ou mais carinhosamente, seus capangas. Edison tinha apenas 31 anos, mas seus capangas o chamavam de velho. O sócio mais próximo de Edison era o mecânico inglês Charles Batchelor. Muito do que sabemos dos primeiros experimentos de Edison vem de seus detalhados desenhos e meticulosas anotações. Tornar estes desenhos máquinas funcionais era trabalho para o mestre de máquinas John Crucy. Crucy foi o homem que construiu a primeira máquina falante de zinco de Edison. Um recém-chegado no laboratório era Francis Upton, de 26 anos. Diferente dos capangas de Edison, Upton era um matemático com estudo universitário. Não demorou para que o velho o apelidasse de cultura. Upton mostrou-se indispensável quando Edison mergulhou nas complexidades apenas parcialmente conhecidas da eletricidade. Did Edison invent everything by himself? Of course not. One can only imagine these sessions sitting around the organ late at night, having their lunches at midnight brought up from down by the railroad station, things of this sort, discussing various ideas. I mean, that's the way things happen. Com seus garotos, o laboratório em Menlo Park de Edison trabalhou muito para alcançar seu sonho. Trabalhavam em harmonia. Em 1878, a única coisa que não havia conseguido, apesar de inúmeras horas de trabalho, era uma luz elétrica funcional. Como este antigo filme biográfico mostra, Edison virtualmente vivia no laboratório, fumando até 20 charutos baratos por dia, trabalhando depois de horas, tirando cochilos nos bancos do laboratório. He would wear the same clothes for three or 4 weeks, go to bed with all his clothes on, including his shoes, not shave, not change his shirt, eat poorly, stay up to all hours, 4 or 5 in the morning, take a 20-minute nap. His life had an anarchistic aspect to it. A obsessão de Edison com seu trabalho estava devastando sua vida familiar. Em 1879, sua esposa Mary, há muito negligenciada enquanto seu marido descobria os mistérios da eletricidade, estava grávida e deprimida. It didn't matter to him what the problem was with the other person, the woman. It didn't matter what her needs were. Once she started having babies and started having economic cash flow problems and having to run the household without him being there, then I think the whole relationship went through a tremendous shift, a downshift, as it were, and the romance went out of it completely. Mesmo percebendo o que acontecia com seu casamento, Edison enterrava-se no trabalho. Havia descoberto que fazer uma luz elétrica funcional era muito mais difícil do que esperava. When you look at Edison's notebooks from 1878, it's really quite remarkable how you can see the path from cocky confidence to, in a matter of just a few weeks, oh, this isn't working, let's try all of these other things.
And so, in fact, by the end of 1878, after 3 or 4 months of experimentation, Edison is beginning to sweat. Um marco na criação da luz incandescente funcional era achar um filamento que continuasse brilhando, sem queimar ou derreter. Como outros antes dele, Edison começou com a platina, um metal com um alto ponto de ebulição. Mas a platina era cara e rara. Desde os experimentos de Humphrey Davy no começo do século XIX, sabia-se que uma maneira de fazer um filamento durar era colocá-lo no vácuo. Sem oxigênio para encorajar a combustão, o filamento duraria mais. Para responder a este problema, um novo capanga da Alemanha juntou-se a seu time. Ludwig Böhm era convencido, talentoso e um mestre soprador de vidro. Sua habilidade de fazer recipientes de vidro possuindo vácuo perfeito constantemente foi uma contribuição crucial ao trabalho de Edison. Finalmente, havia o problema secular de uma fonte adequada de eletricidade para alimentar a lâmpada. Edison aproveitou-se dos importantes avanços em geradores elétricos desde a época de Michael Faraday. Edison adicionou sua própria contribuição a este campo com o desenvolvimento de um aparelho que seus garotos achavam parecido com uma mulher deitada com as pernas para o ar. Apelidaram o novo gerador elétrico Mary Ann de longas pernas. Algumas sensibilidades vitorianas depois mudaram seu nome para Mary Ann de cintura larga. No meio de 1879, Edison havia feito alguns progressos, mas a maior parte da comunidade científica acreditava que a chance de ele ter sucesso era remota. Era acusado de se autopromover e chamado de fanfarrão. Seus avisos de sucesso iminente eram zombados como puro nonsense. Os investidores de Edison estavam ficando ansiosos também. Em março de 1879, Edison não podia evitá-los mais. Ele relutantemente preparou uma demonstração do progresso do milagre prometido. Seria uma ocasião memorável. Well, in this March visit, Edison is all set up. He's got his lamps, he's got the generator hooked up, and the lights come up and they look very nice, but all of a sudden they start going out, one by one. And pretty soon there they are in the dark, wondering if in fact Edison has the way to solve the problem. It becomes apparent, at least to some of the more astute, that Edison in fact really did not have the solution and seems to be very far away from it. Em 1878, após um surto de aclamação e entusiasmo, o fonógrafo de Edison começou a dar menos lucro. Seria a luz elétrica um breve êxito que logo desapareceria? Para Edison, a pressão aumentava, e ele sabia que não era o único inventor procurando por uma solução. Durante 1879, Edison trabalhou sob a maior pressão de sua vida. If you look at the technical journals, you'll see that there are a host of inventors who are announcing breakthroughs, that are announcing that they are just on the edge of solving the problem of the electric light. And Edison is, to a certain extent, just one of this host of inventors racing to the goal of a successful electric light. Diferentemente de seus competidores, desde o começo Edison pensou em criar um sistema de luzes, assim como inventar a lâmpada. E com um brilhante insight, no começo de 1877, ele sabia quais deveriam ser as características básicas deste sistema. Os competidores de Edison, como William Sawyer, trabalhavam com lâmpadas que usavam condutores elétricos de baixa resistência. Quando um condutor elétrico resiste ao fluxo de eletricidade, esta fricção elétrica gera calor. Este filamento aquecido produz um brilho de luz elétrica. Com um condutor de baixa resistência, há menos fricção elétrica. Então é necessária mais eletricidade para fazer o condutor aquecer o bastante para ter luz. Mais eletricidade significa condutores mais grossos. Condutores mais grossos, calor em excesso e, mais importante, custo adicional ao sistema elétrico.
Condutores de alta resistência com maior fricção elétrica precisam de menos eletricidade para produzir o calor para brilhar, ou seja, eles podem ser mais finos e baratos. Edison estava certo de que o conceito da alta resistência estava correto, mas sem uma luz elétrica funcional, isto não passava de uma teoria inteligente. Pelo ano de 1879, Edison sofria desgraçadamente. Estava quase cego de ver queimar um filamento atrás do outro. Só dormia com a ajuda de uma dose de morfina. Mas ele e seus capangas seguiam em frente. You could say that he was inspired by his sense of competition constantly, regardless of the reality of the competition that he either imagined was really there or not. It was always there in his mind. Procurando uma resposta, Edison dava pausas e dedilhava um órgão que havia instalado no laboratório. Havia muitos problemas a serem resolvidos. Conseguir um vácuo adequado dentro da lâmpada era essencial para conseguir um filamento duradouro. Era um grande desafio. The Edison bulb has to have a vacuum in it that is so very good that if one molecule of gas is moving through space in that vacuum, it will not collide with another molecule of gas for something like 3 miles. So it is an extraordinarily high vacuum that is necessary. Durante o verão de 1879, a chegada da mais avançada bomba de vácuo da época impulsionou o trabalho de Edison. Ímpeto ainda maior veio da decisão de Edison de trocar do caro filamento de platina para um carbono mais barato e de alta resistência. Apesar dos competidores de Edison, como Swan, estarem usando carbono, ele resistia, pois o carbono era difícil de transformar no fino filamento que sua lâmpada de alta resistência precisava. Faltava apenas realizar o teste conclusivo. The whole question of the development of the electric lamp is one in which I think that there obviously were flashes of inspiration along the way. Any inventor works that way. I don't care who it is. But it is plain, simple, dogged, hard work. Procurando um meio de fazer um filamento fino de carbono, Edison decidiu tentar fio comum de costura, assado lentamente até torrar. Era apenas mais um experimento. Já fazia 15 meses que Edison havia declarado ter descoberto o segredo da luz elétrica. 15 meses de tentativa e erro, com a expectativa do público crescendo e a imprensa ansiosa por notícias. The competitive environment in the 1870s was simple. It was that within a year or two somebody was going to invent a successful incandescent electric light bulb. Edison e seus capangas estavam fundo em território não explorado, e não havia nenhuma luz à vista. Até 21 de outubro de 1879. Nesta data, Edison tentou seu novo filamento com fio carbonizado. He puts in the current through this cotton thread and it glows, and it continues to glow, and it continues to glow, and he increases the current so that it goes from a yellow heat to an orange to something of a almost white heat, and the thing continues to glow, and it continues to glow for a whole series of hours into the night. And Edison and his crew begin gathering around this, what had started out as just another one of the experimental lamps, and they say, "We've got it." O fio carbonizado durou 13 horas. Bom, mas não bom o bastante. Edison lançou uma extensa procura por algo melhor. Ele e seus capangas testaram linhas de pesca, celuloide, fibra de coco, papel, cartas de baralho, até cabelo humano. Bambu foi um dos primeiros sucessos. Com a pesquisa ainda em progresso, em 4 de novembro de 1879, Edison achou outra aplicação para sua luz incandescente e melhorada. No mesmo dia, começou os preparativos para uma demonstração em larga escala. Edison, o inventor, estava para se tornar Edison, o publicitário. The press is a crucial part of
not just Edison's image, but the thing that allows him to become Edison. It's not just the fact that he has this marvelous invention, but it's the fact that people become interested in him, and he begins to become this person who can do anything. Artigos de jornal exaltavam-se para demonstrar o último triunfo de Edison, muito antes da lâmpada ser mostrada ao público. Com um típico senso do dramático, Edison marcou o início de uma nova era da luz elétrica na véspera do Ano Novo, 1879. Fios saindo do laboratório e lâmpadas foram colocados nas calçadas e prédios em volta. Até a pensão onde muitos trabalhadores de Edison viviam. Quando o grande dia chegou, 3.000 pessoas vieram à pequena Menlo Park. He got all the New York journalists, the tabloid writers and the weekly writers, and he took them up into the lab and gave them champagne and oysters and took them around this little tour. At a certain point, as dusk was falling, he flicked a switch and 100 light bulbs went on all over Menlo Park on these sort of wooden stanchions. There was a film of snow on the ground, and there was a layer of frost on all the trees, and he created this really like a winter wonderland in sort of an instantaneous way like that, and people just went crazy. Bêbado, William Sawyer, o competidor nova-iorquino de Edison, foi visto vagando pelas ruas da cidade clamando ser o verdadeiro inventor da luz elétrica. Mas ninguém o ouviu. O mago de Menlo Park havia criado a invenção do século. Ou quase. Algumas luzes funcionando eram apenas o começo. E aquela promessa de iluminar Nova York? No final de janeiro de 1888, a luz de Edison havia durado 550 horas. A imprensa popular o declarou vencedor da corrida pela luz elétrica. Mas seus competidores não iriam desistir. Mesmo assim, eles precisavam se atualizar. William Sawyer had proposed a system of lighting in a house that shows, essentially light bulbs screwed into sockets on chandeliers. But the important fact is, if you look at a Sawyer man lamp from 1878 or 1879, you find it an impossibly complex, large, heavy device that runs with a low-resistance filament. Joseph Swan, o competidor inglês de Edison, também trabalhava com uma lâmpada de baixa resistência, mas ele estava mais próximo da linha de chegada. The plain and simple fact remains that a successful Swan electric lamp, incandescent lamp, was demonstrated in Newcastle in the latter part of 1878, fully a year ahead of Edison. Apesar de seu sucesso inicial, aos historiadores, o fracasso de Sawyer e Swan deve-se à falta de uma lâmpada que funcionasse em sistemas de grande escala. Mas em 1880, Edison também não tinha um sistema desses. Ele precisava de um que funcionasse. Tudo é tão novo, escreveu ele, que cada passo é feito no escuro. Preciso fazer dínamos, lâmpadas e condutores e cuidar de milhares de detalhes que o mundo nunca ouviu falar. Para ter sucesso, uma luz elétrica não apenas precisa ser brilhante como uma lâmpada de gás, mas também econômica e confiável. E mais importante, deveria ser produzida em massa para funcionar em um grande sistema interconectado. Desde o começo, Edison sabia como fazer este sistema, subdividindo a luz. Como canos de gás, haveria um cano principal com alimentadores para as lâmpadas individuais. Isto permitiria controle independente para cada lâmpada. Este era o sistema, só faltava construí-lo. Edison escolheu um quarteirão de 400 metros na Baixa Manhattan, por volta da rua Pearl, para a sua primeira instalação real. Não era por acidente que a rua Pearl ficava próxima aos escritórios de muitos dos seus maiores financiadores de Wall Street. He worked feverishly to be able to
put together enough of his system so that he can convince a capitalist not only has their money been well invested, but, more importantly for him at this point, that more money is worth investing. A luz elétrica mudaria o mundo, e as mudanças começaram em Menlo Park. Quando Edison começou sua pesquisa, tinha 15 empregados. Quando fez sua primeira demonstração em público, este número pulou para 64. No final de 1880, eram 220. A era da camaradagem estava acabada. Foi uma mudança que afetou profundamente Edison, o homem e sua companhia. A loja de máquinas de Edison em Menlo Park havia produzido o primeiro aparelho para luz elétrica. Mas a manufatura em grande escala requeria locais maiores. Edison mudou sua operação de eletricidade para Nova York. Os meios simples de trabalhar e as ferramentas que construíram o primeiro fonógrafo ficaram para trás. O trabalho na rua Pearl começou e os investidores esperavam, ansiosos. O trabalho demoraria 2 longos anos. Edison precisava construir geradores maiores e melhores, instalar quilômetros de cabos no subsolo, criar e instalar interruptores, fiações de medidores. Mas, antes que pudesse começar, precisava agradar políticos locais para que permitissem a escavação das ruas da cidade. Um farto jantar com champanhe à vontade resolveu o problema. Os políticos saíram convencidos que o mago estava entre eles e, de certa maneira, ele estava. Edison was a master salesman, and this was crucial to his success as an inventor throughout his entire career. Em 4 de setembro de 1882, o grande dia chegou. Próximo aos seus financiadores, Edison foi ao escritório de J.P. Morgan. Lá ele ligou um interruptor e lâmpadas começaram a brilhar. A resposta de Edison foi um triunfo silencioso. Cumpri tudo o que havia prometido. Ele havia derrotado os competidores, mas uma luta ainda estava por vir. Após ligar os interruptores na rua Pearl, o progresso não parou. O sistema começou com 2.323 lâmpadas em 1882. 2 anos depois, haviam 11.272 lâmpadas em 500 propostas. 1 ano depois, em 1885, haviam 250.000 lâmpadas em uso dos Estados Unidos. Em 1883, havia uma loja onde os clientes podiam escolher as instalações elétricas mais modernas. A luz elétrica foi a maior descoberta de Edison, não apenas pela genialidade técnica, mas também porque rendia dinheiro. One of Edison's first lessons was don't invent anything that nobody else wants. He understood to be a successful inventor, he had to create things for which there was a market. Edison logo seria chamado de Napoleão da invenção. Agradava-lhe esta posição, mas sua liderança era desafiada desde o começo. A tinta de suas patentes mal havia secado e já estavam sendo contestadas no tribunal. Competidores melhoravam, modificavam e roubavam suas ideias. Nos Estados Unidos, uma parceria liderada pelo empresário Ella Hugg Thompson logo tinha uma parte razoável do negócio de eletricidade. Na Inglaterra, o trabalho de Joseph Swan estava tão avançado que Edison juntou-se a ele em uma parceria para evitar uma longa e custosa batalha pela patente. Sua companhia, um monopólio britânico, por uma década foi chamada Edswan. Edison exigiu que seu nome viesse primeiro. Na América, Edison tentou dominar a competição com sua companhia, Edison General Electric. Mas William Sawyer era um ótimo advogado. Uma vez, numa longa disputa legal, Sawyer foi declarado o verdadeiro inventor da lâmpada incandescente. Uma apelação devolveu a honra para Edison. A exaustiva batalha das patentes amargou Edison. Depois ele escreveu: "Minhas invenções elétricas não me trouxeram lucro, apenas 40 anos de litígio."
No meio de tudo, em 1884, instável mental e fisicamente, Mary, mulher de Edison, morreu. Edison sofreu muito com sua morte. De sua maneira, ele amava ela e seus 3 filhos, mas no fim nunca teve tempo para eles. Apesar da lenda, Edison não era tudo, principalmente um homem de família. Com determinação tão metódica quanto a procura pelo filamento perfeito, Edison logo procurou por outra mulher. Semanas após a morte de Mary, ele a encontrou, Minna Miller. A filha educada de um milionário, Minna estava mais bem preparada para lidar com as excentricidades de Edison. Casaram-se em 1886. Logo, Edison teve mais 3 filhos. O casamento duraria até o fim de sua vida, mas Edison ainda teria pouco tempo para sua família. Sua mente estava no trabalho. Após seu sucesso com a luz elétrica, Edison estava grande demais para Menlo Park. Em 1887, mudou seu laboratório para um complexo 10 vezes maior em West Orange, Nova Jersey. Para Minna e sua família, ele comprou Glenmont, uma grande mansão próxima. Mas a maior parte de seu tempo ainda era gasto com as máquinas e químicas do laboratório. Era um lugar onde ele sentia ter o controle. O mundo de fora, porém, era outra coisa. Em 1888, Edison encarou uma guerra tecnológica que ameaçava as fundações de seu império da luz elétrica. A companhia Edison General Electric baseava seus sistemas na corrente contínua. A eletricidade corre em apenas uma direção. Em 1888, Nikola Tesla, um brilhante cientista que trabalhou para Edison brevemente, desenvolveu um sistema de corrente alternada de maior capacidade. Tesla vendeu suas patentes ao industrial George Westinghouse e logo batalhas começaram contra Edison. Corrente contínua, ou DC, são limitados em alcance e capacidade. Corrente alternada, ou AC, usava geradores muito mais poderosos e era mais adequado para sistemas extensos. Em 1895, os geradores AC de Westinghouse retiravam a enorme força das cataratas do Niágara. Edison se recusava veementemente a aceitar AC. A corrente alternada é indigna para os homens práticos, dizia ele. A teimosia que o manteve durante a busca pela luz elétrica agora o levava para a recusa cega. The idea that Edison would make initial breakthroughs and sometimes develop his inventions up to a particular point, but then not be able to make yet another leap into a new kind of a technology, such as the shift from direct current to alternating current as a dominant electrical system, I think indicates Edison's sense that he could break through, create the best way of doing something, and then his own egotistical refusal to see that in fact someone could better him, or that there was a better way than Edison's way. Com a crescente popularidade dos sistemas AC, Edison retrucou dizendo que a corrente alternada era perigosa. There was a lot of dirty pool played by the Edison interests, and I want to emphasize it's the Edison interests more than Thomas Edison in trying to prevent alternating current from becoming important. There was a man named Brown who went around electrocuting dogs. Estas mortais demonstrações foram projetadas para convencer os consumidores de que AC era mortal. Não demorou para que os empresários passassem dos cachorros para o homem. O resultado foi a cadeira elétrica. Ela usa potente corrente alternada. Tentando marcar pontos, Edison sugeriu a mudança da frase eletrocutar alguém para Westinghousear alguém. O termo não teve sucesso. Mas em 1892 houve outra mudança importante de nome para Edison. O ignorando, investidores de Wall Street fizeram uma fusão com um de seus maiores competidores, a companhia Ella Hugg Thompson e a companhia Edison General Electric. A nova companhia se chamava General Electric. O nome de Edison havia ficado para fora.
By the beginning of the 1890s, it's really capitalists who are in charge, managers who are making decisions about the direction that the electrical industry will go in, and Edison is really very much on the sideline. Edison was very hurt by the removal of his name from the company. Edison acabou se retirando da chefia da General Electric. Sua companhia continuou a criar e a manufaturar eletrodomésticos e máquinas. Mas, de certa maneira, ele havia sido ultrapassado pela invenção que criou. Corporate America was born during Edison's lifetime, and he was dragged kicking and screaming into that world, and it was not a world of his making. He had to fit himself into that world, and I believe that he failed. Na década de 1890, havia geradores que sozinhos geravam energia o bastante para alimentar a Rua Pearl. Não apenas bairros, mas cidades inteiras e regiões estavam cabeadas, todos controlados pelas grandes corporações. Demoraria quase 20 anos para Edison voltar para seu escritório da General Electric em Nova York. Em 1922, levaram-no em um tour para mostrar quão longe a energia elétrica havia chegado desde Menlo Park. Quando viu como os últimos filamentos Turkington eram produzidos em massa, apenas balanceou a cabeça e relembrou como sofreu apenas para descobrir um filamento que funcionasse. Agora, após anos de litígio, usava termos como prático e sistema de luz elétrica para qualificar e redefinir suas conquistas. The filament of the first practical incandescent lamp which I invented was of carbonized cotton thread. In the search for a better filament, I carbonized everything likely. Carbonized paper horseshoe lamps were used in the first public demonstration of the electrostatic system in Menlo Park on December 31st, 1879. Em 1922, havia uma nova geração de gênios eletricistas formados, como Charles Steinbeck. Quando perguntaram a Edison por que ele e Steinbeck eram amigos, o mago replicou que, quando estava com ele, nunca falavam de matemática. Com a virada do século, a América e o mundo entraram na era da eletricidade. Uma era criada por gerações de cientistas e pesquisadores. Mas para muitos, um homem, Thomas Edison, a tornou possível. Edison era uma lenda viva. Parecendo ainda jovem, se juntou a um grupo de distintos amigos: Henry Ford, o magnata dos pneus Harvey Firestone e o naturalista John Burroughs, em uma série de viagens de camping cheias de publicidade. Longe de ser um homem do campo, Edison declarou: "A única coisa para que uso meu corpo é para carregar meu cérebro." Como monumento à lenda Edison, Henry Ford reconstruiu o laboratório de Menlo Park em Dearborn, Michigan. Acompanhado por sua mulher, Mina, Edison, velho e fraco, visitou o lugar e deixou sua famosa assinatura para a eternidade num bloco de concreto. Thomas Edison foi uma das primeiras estrelas do século XX. Always people had been famous for doing things, and that's how Edison earned his fame and his celebrity. But after a period, he became Edison. And newspaper men came to him merely because he was Edison. You didn't even have to have anything new. They wanted his pronouncements on almost any subject you could think of. What do you think of the Einstein theory? I don't think anything of Einstein theory because I can't understand it. Em 1929, o novo Menlo Park era o local para a celebração de 50 anos do primeiro sistema de luz elétrica. Entre os convidados estavam o presidente Hoover, Orville Wright e Madame Curie. Apesar da tecnologia elétrica ter seguido seu caminho com a corrente alternada, afastando-se da corrente contínua de Edison, o mago de Menlo Park, de 82 anos, foi saudado como o pai da idade elétrica. Era um momento doce e amargo. 3 décadas antes, em 1900, desapontado quando a General Electric deixou seu nome de fora, Edison declarou que as luzes elétricas estavam velhas demais para ele. Ele tinha outros mundos para conquistar. E não era apenas a bravata típica de Edison. O laboratório de West Orange já havia lançado outra revolução: o filme animado. Mesmo assim, seria difícil conseguir alcançar o brilho produzido em Menlo Park em 1879.
think Edison's electric light, the electric light that emerged out of the late 19th century, is one of the greatest inventions in history. It, along with a very small handful of invention, remade the world in which people lived and worked and played and died. The electric light was the kind of invention that could reshape the way in which people looked at the world and at the possibilities in the world. Tal visão não era grande demais para Thomas Edison. Em 1878, com a típica autoconfiança extrovertida, antes mesmo de sua luz nascer, ele escreveu: "A luz elétrica é a luz do futuro e será a minha luz."